O Benfica hoje então deslocou-se a Vizela. O Benfica ganha pela margem mínima num jogo extremamente complicado. Ou seja, a equipa de JJ dentro das quatro linhas. E vou começar por falar taticamente. O Benfica teve grandes dificuldades naquilo que foi primeiro o jogo entre linhas. A bola foi entrando em algumas situações, mas claramente que este Vizela, no espaço entre os setores, tinha muito bem definida essa zona, a zona onde aparece Rafa, e hoje teve alguma dificuldade em receber, virar-se para o jogo e depois fazer a ligação para um dos dois pontas de lança. E a segunda forma de que este Benfica se identificou é na profundidade. E então o Vizela também conseguiu controlar em certos momentos essa tal profundidade. O Benfica teve grandes dificuldades e então foi sempre canalizando o seu jogador para os corredores laterais, e era por aí que o Benfica entrava ou penetrava no seu último terço à procura do golo, e usou nesta partida, usou e abusou dos seus cruzamentos. O Benfica que acaba por chegar mesmo no último minuto ao gol de Rafa, o que vai certamente tranquilizar a massa adepta do Benfica, os sócios, os simpatizantes, os adeptos e todo esse mundo que gosta do Benfica, e vai tranquilizar. Só que eu gostava de falar de outros fatores que eu não estou tão bem dentro do assunto, portanto eu posso divagar um bocadinho, até porque nem faz parte da minha zona de conforto, porque eu não conheço o plantel, não conheço os jogadores, não estou no processo. E são dois campos que às vezes nós temos alguma dificuldade em quantificar, que é o campo físico e o campo psicológico. Em termos psicológicos, em termos anímicos, o Benfica vinha de uma zona um pouco desfavorável, porque o Benfica perde em casa com o Portimonense, ganha ao Trofense no prolongamento, perde com o Bayern de Munique, e Vizela estava muito complicado. Não sei como é que esta equipa animicamente se encontra. Nem tão pouco em termos físicos, porque a quantidade de jogos que esta equipa vai absorvendo poderá então estar aqui em causa essa dificuldade física. Mas o Benfica não se rege só pelo seu 11, o Benfica tem um plantel, e se realmente este 11 estivesse cansado, JJ poderia ter feito essa gestão, apesar que as segundas linhas do Benfica não têm a mesma qualidade, mas essa gestão podia ser feita e não colocar aqui em causa um jogo frente ao Vizela, até porque o 11 está cansado e o próprio treinador sabe que o 11 está cansado. Não faz sentido. O que também não faz sentido é a forma de como o Benfica começou o jogo. Ou seja, um Benfica apático, um Benfica morto, um Benfica lento, um Benfica que não consegue dar velocidade à bola, e quando as coisas a não sair da forma como o Benfica joga, ou seja, no espaço entre linhas ou no ataque à profundidade, o Benfica comete uma série de erros e um desposicionamento que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto o Benfica assim neste 5-3-2. E como eu não tenho essa ligação ao processo do Benfica, porque eu não estou lá no treino, a história que eu tenho em relação ao futebol, aquilo que o futebol me sempre mostrou enquanto jogador e enquanto treinador, é que normalmente quando um jogador está cansado, tem uma tendência clara de se agarrar à bola, porque perde o discernimento, não consegue pensar rápido, e quando o físico não ajuda, depois tende-se em agarrar demasiado à bola. E depois a tomada de decisão fica muito mais lenta, e a história sempre me mostrou isso. Facto é que se o jogador está cansado, o que é que isso vai acontecer? Coletivamente, a equipa não vai dar resposta às necessidades da mesma. E isto porquê? Porque se há um jogador cansado, a não ter uma tomada de decisão rápida, ou então a não dar a velocidade à bola, acaba por se perder o sentido coletivo. E tem outra agravante, que é, se o jogador está cansado, ele nunca vai atacar o espaço através da mobilidade. Ou seja, é um jogador que faz o passe e fica. E em diversas situações, principalmente na primeira parte, o Benfica teve muito essa imagem. Ou seja, é o Benfica que não procurava muita mobilidade. O próprio João Mário e o Weigl, em muitas situações que o João Mário vinha para um corredor lateral, ficava, porque o Benfica mudava o corredor à bola e depois voltava que a bola chegasse ao mesmo João Mário,
espetado no corredor do lado direito. E depois o próprio Rafa, o próprio Darwin Núñez e o próprio Yaremchuk e os próprios laterais, o grande exemplo disso é Grimaldo. Então Grimaldo no ataque à profundidade e no último terço não teve bem o defesa esquerdo, e isso para mim faz-me crer que esta equipa do Benfica possa estar cansada, só que isso não é uma certeza, isso é uma opinião que eu tenho daquilo que eu vi do jogo do Benfica sobre o jogo do Vizela. Portanto, Benfica morto, Benfica apático, o Benfica que não dá velocidade à bola, o Benfica que não ataca o espaço através da mobilidade, e os minutos vão avançando e qualquer transição ofensiva do Vizela punha sempre em causa esta forma de estar do Benfica, principalmente, e quando o coletivo não está bem na transição defensiva, quem é que vai arcar com as responsabilidades é sempre a última linha, que neste caso é a linha defensiva. Outro apontamento, que quando o Benfica não está bem, ou quando coletivamente a equipa não está bem, e eu não sei se é por questões físicas ou por questões psicológicas, a própria resposta do jogador dentro de campo é quando há um duelo individual e ao não ganhar esse duelo faz-se uma falta, e o que advém dessa falta é a resposta por parte do jogador do Benfica, em termos de contestar tudo e mais alguma coisa, em falar com o árbitro, em falar com o adversário, e isso nota-se que o poder de concentração também não está lá. Agora, de quem é a culpa disto? São dos jogadores? É da equipa? É de situações pontuais? É da estrutura? E eu não sei de quem é a culpa. Agora, aquilo que o Benfica fez hoje foi extremamente paupérrimo. Foi um Benfica muito morto, um Benfica muito mau, e que em algumas situações o Vizela teve essa oportunidade de fazer golos. Neste caso, parabéns ao Vizela. O Vizela fez um jogo extraordinário. O próprio Pacheco trouxe uma estratégia muito bem definida. Também uma palavra aos adeptos do Vizela e os adeptos que foram ao estádio, até porque o Vizela teve um apoio incrível, e a própria estratégia do Mr. Pacheco foi muito bem definida, o que foi também anulando aquilo que o Benfica trouxe para esta partida. O Benfica, na sua estrutura inicial, com uma linha de 5, 2 médios com Weigl e com João Mário, e depois uma dupla de avançados com o Darwin Núñez e Yaremchuk, e atrás o próprio Rafa, o Vizela num 4-2-3-1, 2 médios em que tinha uma gestão muito interessante, o Claudemiro, o Marcos Paulo e depois o Samu. O Samu é o grande indicador em termos zonal para que o Vizela consiga fazer as ligações para o processo de ataque. Schettini era o avançado da equipa do Vizela, e depois Alex Mendes e o Nuno Moreira jogavam a partir dos corredores, mas são jogadores, principalmente o Nuno Moreira, é um jogador que faz muito bem o espaço interior, fazendo que os laterais do Vizela possam subir, com um grande destaque mais ao Kiki Afonso do que propriamente ao Igor Julião. O Julião não é titular, é o Kofi não pôde jogar, e então teve aqui uma oportunidade de encaixar neste Vizela, e depois uma dupla de centrais com muita atenção às movimentações do Darwin e do Yaremchuk. Aqui no plano tático, em relação ao jogo, uma primeira parte muito fraca do Benfica, um Vizela sempre a aproveitar a transição ofensiva e a fazer a ligação para o ataque. Houve um lance ali que Schettini podia ter feito o golo e não quis rematar, e o Benfica passou ali por alguns períodos menos bons, mas o Benfica também conseguia chegar ao último terço. Nem tudo o que o Benfica fez foi mau, ou seja, aquilo que eu quero apontar é que, na sua grande generalidade, acho que foi um jogo paupérrimo por parte do Benfica, e nem coloco um carimbo muito negativo aos aspectos mais táticos. Eu coloco um carimbo muito negativo à disposição dos jogadores em termos de duelos individuais, correr mais rápido que o adversário, ser uma equipa muito agressiva e uma equipa muito esclarecedora, algo que não foi este Benfica. Nas questões táticas, eu quero pegar aqui em pontos que eu acho que são verdadeiramente importantes, e o facto que poderá ter suscitado um jogo menos bom por parte da equipa do Benfica é que este Vizela depois organizava-se em bola de uma forma muito interessante, que era
o Vizela juntava aqui a linha de 4 jogadores no processo sem bola, os dois médios muito bem posicionados, o Claudemir e o Marcos Paulo, e depois o que é que o Vizela fazia? Eu vi duas situações desta equipa de Vizela, até porque os extremos depois descem para esta linha de 4, e depois sobra aqui Samu e sobra Schettini. Em partes do terreno, em partes mais avançadas, o Vizela ainda conseguia encaixar o Schettini e o Samu, tipo num 4-4-2, mas rapidamente depois desciam as linhas, e vi uma situação de o Samu a fechar o corredor central e uma situação de 4-1-4-1, em que em outras situações o Vizela depois fazia um 4-5-1, e em outras situações, dependendo do corredor onde estivesse a bola, havia a possibilidade do extremo fechar o corredor, e em algumas situações poderia usar ali uma linha de 5, mas não é por identificação tática, mas por ser uma situação pontual do extremo fechar aquele lado. Facto é que JJ, mesmo na primeira parte, pediu a Diogo Gonçalves para se projetar, até porque o miúdo não estava em linha com Grimaldo, até porque o Benfica no ataque coloca-te aqui Grimaldo e o Diogo estava sempre muito mais recuado. E aí JJ teve razão nessa situação, porque para o Benfica dar a largura toda no processo de ataque tem que injetar os seus laterais. E depois esta situação funcionava muito com Darwin Núñez e Yaremchuk, sempre ali a fixar a linha defensiva. Mas aqui é que houve o problema, que é o jogador Rafa, que é o jogador que nesta estrutura, e o fez frente ao Bayern de Munique, frente ao Barcelona, é um jogador que recebe a bola sempre entre linhas, que é entre a linha média e a linha defensiva, consegue se virar e arrancar para o jogo. O Rafa hoje teve grandes dificuldades, porque o Vizela conseguiu ajustar os dois setores e dificultar muito esta tendência de Rafa. Claro que aqui depois existem os aspectos individuais, que é o duelo, não é? O duelo em que a equipa do Vizela teve muito bem nessa disputa de bola com os jogadores do Benfica. Esta foi a grande contrariedade da equipa do Benfica, que é o Benfica a não ter Rafa para ligar, criar aqui um problema. E outra situação é a tal profundidade. É quando o Benfica, numa primeira fase de construção, o que é que o Benfica faz? A linha 3 injeta aqui o Weigl como o primeiro médio a ir buscar a bola e forma claramente um triângulo. Eu vi o triângulo muito bem desenhado, com Rafa e com João Mário. João Mário uma linha acima de Weigl, com Rafa também no miolo. Os laterais completamente projetados. E depois os dois avançados. Claro que depois o Vizela coloca-te aqui uma linha de 4 jogadores, né? Que é perfeitamente normal. Depois, muita atenção aqui aos extremos, em que aparece os dois médios, e Samu era o jogador que incomodava mais a situação de Weigl, que era o jogador que vinha receber a bola. Só que esta linha do Vizela era uma linha que não estava completamente aqui em cima do meio campo, mas num processo de uma pressão. A pressão também não ia ser muito alta, porque o Vizela com o ponta de lança não pressionava esta linha 3, portanto baixava um bocadito e o Samu ficava aqui no espaço a ler muito bem o jogo. Facto é que, se o caso Rafa não entra aqui no espaço entre linhas, que é uma forma do Benfica jogar, é uma identidade, havia outra forma do Benfica jogar, que é, normalmente as linhas sobem e o que é que acontece? O próprio Vertonghen ou faz o passe diretamente para o Darwin Núñez, ou então o que é que acontece? Acontece que o Grimaldo desce, o extremo fica um pouco mais centralizado, porque está sempre ou na pressão do central ou do lateral. E normalmente quando o Vertonghen tem bola, há uma tendência do extremo, ou seja, pressionar um bocadinho este jogador, a cobrir um bocado este lado, mas a bola entra sempre, ou entra na maioria das vezes. E quando o Grimaldo tem bola, acontece que o Grimaldo pode pôr as bolas nas costas e é onde vai entrar o Darwin Núñez. Estas duas formas do Benfica jogar foi muito bem controlado por parte do Vizela. E então o Benfica, se não consegue jogar no espaço entre linhas, ou também não consegue procurar a profundidade, o que é que o Benfica exagerou naquilo que foi o último terço, que eu não estava a gostar dessa forma do Benfica estar a jogar, que era o Vizela com uma linha de 4, com os dois avançados, Grimaldo totalmente projetado com o Diogo, depois o Vizela com os dois médios com o Samu, Weigl, João Mário, Rafa, vamos para aqui o Rafa neste espaço, e depois linha de 3.
o Vizela com os extremos aqui e então com o Schetin. Schetin funcionava nesta primeira fase. Aquilo que acontecia por parte do Benfica era a bola quando chegava, por exemplo, a Lucas Veríssimo, ele tinha várias linhas de passe. Tinha a aproximação do Weigl, tinha também o jogador João Mário e até poderia aparecer aqui no espaço o Rafa. E muitas vezes o que acontecia é que o Benfica a receber bola aqui com o João Mário, nesta zona do terreno, porque o Vizela defende a zona, poderia haver uma aproximação do extremo e então o Benfica depois refletia a bola para o Diogo Gonçalves. E a partir daqui o Benfica tomou o jogo, em termos de penetração ofensiva, tomou o jogo como os cruzamentos, não só cruzamentos nesta zona do terreno, cruzamentos nesta zona do terreno, em que também vi, quando o espaço está fechado, o Rafa junta-se ao meio, este 10, João Mário dá uma linha de passe, também vi João Mário nesta zona do terreno a puxar para o pé esquerdo e a cruzar bolas também, portanto... ou seja, quando eu não consigo ir para um lado, não consigo ir para o outro, então em vez de continuar a tentar até conseguir, vamos então utilizar os corredores laterais e nem sempre isso acontece. Claro que o futebol não é matemática, 1 mais 1 não são 2, e o facto é que o gol do Benfica no último minuto é através de, acho que é Pizzi, que está no lado direito e que faz o cruzamento. E nesse espaço o Rafa acaba por marcar o gol. Portanto, o futebol ainda está longe de ser uma ciência exata, mas acabou por acontecer esse facto. Claro que JJ mexe na equipa, há melhorias nos últimos minutos, claro que há, até porque eu quero pensar que a componente física está aqui em questão, eu quero pensar. E mesmo com os jogadores mais frescos, Radonjic entrou muito bem no corredor do lado direito, parece-me que é um extremo puro, é um extremo de 1 para 1, e que só vai ser utilizado no 3-4-3, quando o Cebolinha vai para a esquerda, Radonjic depois vem para a direita, o Pizzi trouxe um pouquinho mais de inteligência, o Taarabt, não sou grande fã de Taarabt, mas entrou muito bem, pelo menos que tenha reparado, não falhou nenhum passe e até fez mudança de corredor à bola, e o Benfica com as substituições acaba por ser uma equipa um pouco mais fresca, mas também acaba por ter aquela estrelinha que as grandes equipas por vezes têm, e acaba por marcar o golo e dar os 3 pontos à equipa de Jorge Jesus. Eu termino só com um pensamento que eu tenho muito. Eu sou defensor de uma ideologia de jogo, eu sou defensor de um modelo de jogo, só que não sou tão defensor como os catedráticos, ou seja, eu se tiver que alterar aqui e ali para que a minha equipa esteja mais saudável, então eu vou alterar uma coisa aqui e ali, mantendo-me fiel ao meu modelo de jogo. Mas eu quero dizer que, independentemente da forma de como tu jogas, o resultado é sempre mais importante. Ponto. Agora, tu podes jogar muito bem e perderes, como podes jogar muito mal e ganhares. Resta-nos saber se isto foi uma situação pontual ou se vai ser uma consistência de jogos que não estão tão bem, mas vai acontecer que o Benfica não vai ganhar. Tá? Ou então, naqueles jogos em que a tua equipa joga muito bem e perde, e tu encontras aí uma sustentabilidade. Estás mais próximo de ganhar o próximo jogo do que o perder, mesmo perdendo este, porque a tua equipa jogou bem e encontrou-se a tal sustentabilidade. E esta é a grande dúvida. Benfica hoje joga mal, mas ganha. Situação pontual, ou estamos perante uma situação bastante complicada. Até porque já falei, Portimonense em casa, Trofense prolongamento, Bayern de Munique Champions League e agora o jogo do Vizela. Espero que tenham gostado deste vídeo aqui no YouTube. Mais uma análise desta vez ao jogo do Vizela e do Benfica. Não se esqueçam do vosso apoio, likezinho, é muito importante. Subscrevam o canal e sigam-me na Twitch, twitch.tv/jogasimples, onde eu estou aqui todas as noites a falar sobre futebol.